Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Nesse dia, a palavra de Deus para nós tem coisas muito boas, porque a palavra do Senhor é excelente. Não saia daí, é rapidinho, alguns minutos de meditação. Olha o que diz Lucas no capítulo 7, versículo 15. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. Jesus está diante de uma situação que é a operação de um milagre, a ressurreição de um jovem, de uma pessoa. O contexto aqui relata que Jesus, a mãe chorando, Jesus se aproxima e encontrando no caminho o defunto sendo levado para ser enterrado e Jesus chegando àquela cidade, a viúva de Naim, e ocorre que Jesus toca no esquife. Isso quer dizer, Jesus toca no lugar que carregava o defunto. Jesus tocou apenas naquela chamada padiola que colocava o defunto e eles carregavam. E o defunto assentou-se e começou a falar. O defunto começou a interagir da morte para a vida, da inércia para o movimento. E essa é uma realidade aplicável à nossa vida espiritual, porque a situação aqui é uma realidade da vida espiritual, mas física também. Ele morrera fisicamente. E aquilo que nós precisamos meditar nesse dia, trazer para a nossa vida, é de que Jesus, ele toca na essência. Embora eu não coloquei o tema Jesus toca na essência, mas esse tema também ele é válido, é o que eu quero falar. Debaixo do tema colocado, o defunto começou a falar. Porque Jesus, ele é o Senhor da vida e da morte, e o Senhor que opera naquilo que é essencial. Jesus é aquele que opera naquilo que é mais profundo. Jesus vai na essência da situação. Jesus, ele opera com o seu poder sobre a morte. O seu tocar naquele esquife tinha a ver com o tocar sobre a morte e ordenar que a morte não tivesse mais poder sobre aquele corpo, sobre aquele jovem. Uma aplicação na nossa vida diária é que precisamos sempre trazer isso, de que estar diante do dono da vida, tudo em nós precisa ressuscitar. Não é ressuscitar a velha estrutura, o velho homem, mas precisa a cada dia ter um espírito ressuscitado por Jesus. Porque mortos pelo pecado, nós vagueamos tanto tempo em nossas vidas. Mas quando encontramos a Jesus, ele ressuscita o nosso espírito. Ele dá vida ao que não poderia estar morto. Ele traz novamente vida e tudo mais vem na fileira, não é? Tudo mais vem como brinde, porque Jesus ressuscita sonhos, ressuscita alegria novamente. Jesus ressuscita projetos na nossa vida que estavam destruídos pelo poder da morte. Isso é uma realidade que precisamos atentar, porque muitas vezes até servindo a Jesus, nós deixamos morrer algumas coisas pela falta de não permitirmos que Jesus toque, que Jesus mexa naquele assunto, que Jesus coloque a sua mão poderosa sobre aquela área. É uma necessidade nós nos abrirmos ao Senhor e dizer ao Senhor: Senhor, aqui a minha casa espiritual, o Senhor toca em todas as áreas. O Senhor põe as tuas mãos santas de poder. É através dessa comunhão, dessa aproximação com a vontade do Senhor Jesus que nós trazemos luz e vida para a nossa existência. Jesus, ele toca sempre na essência. Jesus sempre vai naquilo que está prejudicando e muda a situação.
o que esteja hoje prejudicando a sua vida, prejudicando os seus sonhos, prejudicando o seu ânimo de viver, o que esteja hoje prejudicando a sua maneira de fluir, você não está conseguindo fluir, parece que há travas, há situações de prisões, há situações de morte. Jesus quer tocar, Jesus quer entrar com a provisão dele, Jesus quer mover, Jesus quer fazer do algo morto vivo, algo que morreu, uma nova vida, uma nova maneira. Esse morto foi tocado por Jesus e ele começou a interagir. Diz o texto aqui, ele começou a falar. Olha só, e o defunto assentou-se e começou a falar. Uma realidade na nossa vida também que precisamos entender. Quando estamos em atos ou atitudes de mortos, é a atitude do isolamento, do silêncio. Muitas vezes precisamos nos calar, é sábio, já disse Salomão, mas muitas vezes o nosso silêncio é requisito de morte. É algo que morreu a alegria de interagir, de falar, de conversar. Eu não sei se você está passando isso, mas alguém que você conheça esteja passando por isso. Mas Jesus é o Deus da interação. Jesus é aquele que traz comunhão. Por isso que o Evangelho é comunhão, é interagir, é comunicar uns com os outros as suas necessidades, as suas alegrias. Olha só, Jesus tira do estado da morte e ele começou a falar. Eu não sei o que esse jovem começou a falar, a Bíblia não relata, mas talvez ele começou a falar daquilo que ele estava vendo na vida, na outra vida, ou seja, na eternidade que ele estava. O poder que ele trouxera à vida novamente porque ele em morte estava. Talvez muitas coisas ele começou a falar que eles não sabiam. Jesus traz a vida e traz a pessoa para interagir com as novidades, para interagir com coisas novas. Uma realidade é que tudo que se torna morto, tudo que se torna na nossa vida passado, Jesus quer de uma maneira ou outra mudar essa situação, tocando na essência, e aquilo que não prestava mais vale a prestar, vale a comunicar, tem essência, tem relacionamento, tem crescimento. Isso nós precisamos atentar. Então não se deixe esmurecer, não se deixe cair, não se deixe levar pelas mortes da vida, pelas coisas que querem de alguma maneira te soterrar, te enterrar. Clame ao Senhor e peça: Jesus, toca-me. Certa feita, uma mulher tocou em Jesus pela fé e recebeu a virtude. Mas dessa feita, Jesus toca porque o morto não podia fazer algo. Então, tanto nós precisamos que Jesus toque em nós, quanto nós precisamos também ativamente, pela fé, tocar em Jesus e se deixar ser tocado por Ele antes que morramos, antes que aconteça situações em nossa vida que venha nos deter. Há poder no nome de Jesus para te dar a vitória. Tome posse disso e prossiga pela fé. Que Deus abençoe o seu coração abundantemente. Sempre eu te convido, todo domingo, 9 horas da manhã, estamos aqui reunidos, e às 18h30, celebrando a Deus. Até lá.